rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. E agora, para fechar a tier lists das posições, agora para fechar com os pivôs. Sem mais delongas, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, vamos começar. Mesma dinâmica das outras 4 tier lists de posições. Vou colocar meu top 5 aqui na Elite. E o resto das posições não vou elencar, não vou colocar em ordem. Mas ainda assim são as mesmas tiers. Excelente, muito bom, bom. Nessa lista fica abaixo e ainda é muito cedo. Sem mais, vamos começar com o Ivica Zubat, que pra mim é bom. É útil. Não é um pivô tão versátil como muitos daqui da lista, mas o que ele é proposto a fazer nesse sistema do Clippers, ele faz muito bem. E agora o James Harden, e agora com a companhia do James Harden, ele é bem potencializado um pouquinho mais no ataque, visto que o James Harden é um dos melhores trabalhando no pick and roll. Tendo um pivô como o Zubat, eu acho que ainda pode render muitos frutos. Para mim, o Zubat é bom. O James Wiseman nessa lista fica abaixo. Desde a época do college, eu já via ele como um flop. Para mim, o Golden State errou na escolha, tanto que foi trocado pro Pistons. No Pistons até que teve uma boa produção, mas nada demais também. Para uma segunda escolha de draft, para mim foi um bust total. Para mim nessa lista fica abaixo. O Robert Williams, mesmo sendo difícil ele ficar saudável, quando está saudável ele é bom. Bom protetor de aro, bom para pegar lobby, mas também no ataque ele se limita a isso. Agora na defesa é um dos melhores protetores de aro da liga. Só que caiu num Portland que draftou Donovan Clingan e tem DeAndre Ayton como seu titular. Então, para mim, eu acredito que ele vai ser trocado mais cedo ou mais tarde, seja agora ou seja na trade deadline. Então, para mim, o Robert Williams é bom. O Mark Williams é bom. Mesma situação do Robert Williams. Dificilmente ele fica saudável, mas quando fica saudável é muito útil, principalmente nas situações de pick and roll com Lamelo. Para mim, ele é bom. Mesma situação do Zubat também, o que ele é proposto a fazer, ele faz muito bem. E para mim, ele é bom. Para mim, o Wembanyama já merece brigar na Elite. Temporada histórica de calouro. Vem de uma das melhores temporadas de calouro da história da NBA, na minha opinião. Ele correspondeu a todo o hype que foi colocado em cima dele. Ganhou o Rookie of the Year com sobras a partir de janeiro. Até dezembro tinha discussão entre ele e o Chet, mas a partir do mês de janeiro não acabou a discussão. O Wembanyama simplesmente elevou o nível e para mim merecia o prêmio de defensor do ano. E não me surpreenderia se ele tivesse ido para o All-Star na sua temporada de calouro, porque ele fez merecer. Bateu altos recordes de mais jovem a fazer qualquer outra coisa na NBA. Para mim ele merece brigar na Elite. E agora com a adição do Chris Paul e do Harrison Barnes, para mim o caminho vai ser ainda mais facilitado para o Wembanyama. Espere uma temporada de uns 25 para perto de 30 pontos, uns 10, 12, talvez 15 rebotes, com 3, 4, 3,5, quase 4 tocos de média. Para mim o Wembanyama vem para se consolidar como uma das estrelas. Se bobear, ele já é uma estrela. Então, para mim, o Wembanyama merece brigar na Elite.
O Kelly War ainda é muito cedo. Eu gostei da Summer League dele, mas Summer League não é parâmetro. Para mim, o Miami Heat acertou na escolha dele. Precisava de um reserva para Adebayo e o Kelly War. Eu acredito que vai ser um bom reserva. Acredito que pode até jogar junto do Adebayo de titular em algumas situações. Mas para mim ainda é muito cedo, não vimos ele jogar. Mas eu gosto do Kelly War. Olho nesse moleque, olho nesse prospecto. O Mo Wagner é bom. Muito bom vindo do banco. Pivô que traz uma boa energia vindo do banco. Produz muito bem. Produz muito bem pick and roll. Espaça a quadra. Por mais que não tenha um bom aproveitamento, mas ainda assim ele espaça. Muito útil nesse sistema do Jamal Mosley. E para mim para mim ele vai vir com mais fome porque recebeu o contrato novo, então para mim ele vai querer prestar serviço. Então acredito que ele vai vir com uma temporada mais forte que a temporada passada, vindo do banco. Então para mim Moritz Wagner é bom. O Vucevic, eu sinto que as pessoas colocam ele num patamar que ele não merece estar. Para mim, ele é bom e não passa disso. Mesmo nas temporadas dele em Orlando, na temporada que ele foi All-Star, para mim, ele não tem esse patamar e nunca vai chegar nesse patamar, porque é inconsistente, soft na defesa, é um big que às vezes esquece que é um big, de tanto espaçar a quadra. O mesmo problema do que eu vejo no Alexa, eu vejo nele. Só que o Vucevic, ele ataca mais o garrafão do que o Alexa. É nítido a diferença, mas ainda tem esse problema. Então, para mim, ele é bom e nunca esteve no patamar de All-Star. E nunca vai estar. O Valanciunas é muito bom. Valanciunas é muito bom. E acredito que nesse Wizards ele vai ter um pouquinho mais de volume de jogo. Eu vejo ele fazendo um estrago nos garrafões, batendo pick and roll ou com o Jordan Poole, ou com o Malcolm Brogdon, ou até com o Bobby Carrington que veio do draft. Então, para mim, é muito bom e vem de temporadas muito boas. Muita gente nessa off-season, nessa free agency, estava atrás dele, tava oriçada querendo o Valanciunas, louca para contratar o Valanciunas como seu pivô. Eu acreditava muito que o Lakers ia em cima dele para fazer dupla com o Anthony Davis. Anthony Davis ia para 4, que ele está mais acostumado, e o Valanciunas ia para 5, mas acabou que o Washington Wizards foi quem o contratou. E acredito que ele vai ser um bom mentor para o Alex. Espero eu que ele o ajude com esse nojinho de garrafão que o Alex tem. Mas para mim é muito bom. Temporadas muito consistentes no Pelicans. Espaça muito bem a quadra. É forte, encara muito bem o garrafão. Não tem medo do contato. Não se intimida com com qualquer pivô. Então para mim é muito bom. Muito útil, muito sólido. Ainda o Valanciunas, mesmo longe do auge. O Jalen Smith fica abaixo nessa lista. Por mais que eu vejo ele tendo mais minutagem agora nesse Chicago Bulls, visto que o André Drummond saiu, para mim ele é uma boa peça de reposição, mas para mim nessa lista ele fica abaixo. Ele espaça a quadra assim como o Vucevic, mas não tão bem. É difícil ver ele saudável também, ele sofre com problemas de lesão. Então para mim nessa lista ele fica abaixo. O Daniel Theis é bom. E acredito que ele possa ser titular nesse Pelicans, mesmo com o Pelicans tendo draftado o Ives Smith, por mais pura necessidade de um pivô.
Mas pra mim, o Daniel Theis tem uma característica que o Ives Smith não tem, que é despassar a quadra. E para esse Pelicans, considerando que o Valanciunas também espaçava, pouca coisa, mas também espaçava. Então, então ainda não vai fugir da característica, só vai perder um pouco em presença de garrafão, que o Daniel Theis não tem tanta pujança, considerando que é o Valanciunas aí na temporada passada. Para mim há um downgrade nessa posição, mas para mim eu acredito que o Daniel Theis ainda pode ser muito útil, seja vindo do banco ou sendo titular. Para mim ele é bom. O Karl Anthony Towns pivô, se fosse o Karl Anthony Towns power forward é elite. Agora pivô é excelente. Agora nesse Knicks ele vai estar ainda mais pressionado porque tá jogando num grande mercado. Por mais que ele tenha sido muito ventilado nos últimos anos no Knicks, não deixa de ser um grande mercado. Nova York não deixa de ser um grande mercado. E tudo que ele fizer vai ser potencializado, seja pro bem, seja pro mal. Então, para mim, Karl Anthony Towns é excelente. Para mim, pode ter um baita impacto nesse Knicks. Vai fazer o que o Mitchell Robinson não faz. Para mim, há um upgrade nessa posição de pivô, que é um pivô que faz passar a quadra. Por mais que não seja tão sólido defensivamente, mas ele mostrou temporada passada que pode impactar defensivamente. É só ver a série dele contra o Denver Nuggets. Ele defendeu muito bem o Nikola Jokic, conseguiu desgastá-lo muito bem. Então, para mim, o Karl Anthony Towns é excelente. Dependendo da situação, eu vou subir ele para elite, mas de momento ele vai ficar aqui. O Miles Turner é muito bom. Como diz o J Jogadas, é o pivô macho. Por mais que ele tenha o mesmo problema do Sar, que é o big que esquece que é um big, espaça tanto a quadra que muitas vezes não ataca o garrafão. O Miles Turner tem evoluído, né, nesse aspecto nas últimas temporadas, mas ainda eu vejo esse problema nele. Mas para mim é um dos melhores defensores de garrafão. Não tenho o que discutir com relação a isso. E para mim ele vem com uma temporada ainda mais forte com o Pacers, visto que ele vai ser a segunda ou terceira opção no ataque. Quer dizer, terceira opção no ataque, vai ter Haliburton e Siakam na frente dele. Então, para mim, Miles Turner é muito bom. O Alperen Sengun é excelente e está na beira da elite. Para mim, temporada passada, ele foi muito esnobado. Ele merecia muito ser All-Star. Por exemplo, eu teria escolhido ele ao invés do Karl Anthony Towns temporada passada pro All-Star Game. Então, para mim, Sengun completíssimo. Para mim, é o Nikola Jokic turco. Passa bem a bola, é bom reboteiro, espaça a quadra, é inteligentíssimo, QI de basquete acima da média. Para mim, excelente. Só precisa melhorar um pouco mais na defesa, mas fora isso ele é excelente. E tá a isso aqui da elite. Para mim, o Sabonis merece brigar na elite. Outro que foi muito esnobado temporada passada. Fez temporada de All-Star e não foi chamado, não foi selecionado. Mesma situação. Foi o jogador com mais duplos na temporada. Eu acho que ele quebrou o recorde de duplos numa temporada, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas acho que ele quebrou o recorde de duplos. E mesmas características do Sengun, só que um pouco mais forte, tem um pouco mais de presença no garrafão.
defensivamente e ofensivamente. É inteligente, espaça a quadra, tem bom passe, pontua bem, um bom reboteiro. Para mim, foi o melhor jogador do Kings temporada passada. Para mim, superou até mesmo o de Aaron Fox. Então, para mim, se bobear até o Malik Monk. Não, acho que não. Eu tô exagerando. Mas para mim, o Sabonis foi o melhor jogador do Sacramento Kings temporada passada. Para mim. Então, para mim, ele merece brigar na elite. O Nick Richards fica abaixo. Não passa de um reserva mediano pro Charlotte. Não vai ser titular. Para mim, o Mark Williams tomou a vaga dele. Tirou completamente qualquer possibilidade do Nick Richards ser titular. E das vezes que o Nick Richards foi titular, ele não contribuiu tanto. Nem em nenhum dos lados, nenhum dos dois lados. Para mim, ele fica abaixo. O Mitchell Robinson é bom. Se fosse só defensivamente, ele era excelente. Mas como o ataque também conta, para mim ele é bom. Porque para mim, no ataque ele só serve para fazer pick and roll e pegar lobby. Mas na defesa ele é completíssimo. Ele intimida bastante. Muita gente pensa duas vezes ao encarar ele. Então, para mim, Mitchell Robinson é bom. O Naz Reid, eu vou deixar ele muito bom. Se bobear, dependendo da situação, vou colocar ele por excelente. Porque a temporada passada dele foi muito boa. Foi o sexto homem. Foi merecido, por mais que para mim Malik Monk merecia mais que ele. Mas o prêmio esteve em boas mãos. Está em boas mãos. Sexto homem. É candidatíssimo a sexto homem de novo. Se ele não pegar a vaga do Gobert, titular, para mim é muito bom. Nas Reed, espaça a quadra, coisa que o Gobert não faz. É mais rápido. Então, pra mim, quer dizer, não é que é mais rápido, é mais móvel que o Gobert. Pra mim, Naz Reid é muito bom. O Jakob Poeltl é bom, não passa disso. Ele é uma máquina de tomar pôster, mas pelo que ele propõe, pelo que é proposto para ele fazer, ele faz. Faz feijãozinho com arroz muito bem. E não passa disso. Mesmo sofrendo muito com lesões, temporada passada ele deu um salto. Ele passou de bom para excelente. Para mim o Porzingis é excelente. Por mais que ele vai perder boa parte da temporada, boa parte da próxima temporada, para mim ele é excelente. O Porzingis é excelente. Passa bem a quadra, dificilmente é contestado. Para mim, o único que pode contestar arremessos dele é o Wembanyama. Para mim, o Porzingis é o puro, ele é o exemplo de um unicórnio, jogador alto, que espaça a quadra, que tem boa movimentação, bom controle de bola. Então, para mim, e ele tem evoluído muito atacando o garrafão. E temporada passada, com o sistema do Joe Mazzulla, ele tirou o rótulo de peneira defensiva. Defendeu demais temporada passada, principalmente nos jogos que ele fez nas finais. Defendeu demais, principalmente nos jogos em Boston que ele jogou. Então, para mim, Porzingis é excelente. O Kelly Olynyk é bom. Nesse Toronto Raptors vai agregar muita experiência para os mais novos. Ele pode jogar tanto na 4 quanto na 5. Ele espaça muito bem a quadra. Quando
quando tá no dia bom, ele mete 4, 5 bolas de 3 e pode mudar o rumo de uma partida. Então, pra mim, Kelly Olynyk é bom. O Mason Plumlee fica abaixo nessa lista. Não agrega em nada. Pra mim, não vai agregar em nada no Phoenix. Pra mim, ele é médio, é mediano pra ruim. Mason Plumlee não tem impacto nenhum. E não enxergo ele tendo impacto nenhum nesse Phoenix. Então, pra mim, nessa lista, ele fica abaixo. O Onyeka Okongwu é bom. E ainda tem muito para evoluir. E acredito que se o Capela for trocado, se não, quando ele for trocado, acredito que ele vai tomar essa vaga de titular. Mostrou que merece. Tá pedindo passagem. Para mim, merece a titularidade no Atlanta. Mas vindo do banco ainda pode contribuir. Eu vi muita evolução dele no ataque. E na defesa, simplesmente monstruoso. Então, para mim, o Onyeka Okongwu é bom. O Jusuf Nurkic. O Jusuf Nurkic é bom para o que se propõe a fazer. Ele é bom. É um bom reboteiro, tem bom passe. E ele tá cada vez mais espaçando a quadra, tá usando mais a inteligência. Teve um downgrade das temporadas dele em Portland. Mas para mim ele ainda é bom e ainda é útil. E para mim é titular incontestável nesse Phoenix. Eu vejo ele contribuindo bastante ainda nesse Phoenix. O Ives Smith ainda é muito cedo. Por mais que eu acredito que ele vai ser titular nessa temporada, para mim é muito cedo para avaliar o Ives Smith. Até porque ele não espaça a quadra. É um jogador bom defensivamente, mas no ataque ele faz o simples, faz o básico muito bem feito. E acredito que nesse Pelicans ele pode evoluir muito, principalmente tendo DeJounte Murray e CJ McCollum para bater pick and roll com ele. Mas para mim ainda é muito cedo. O Brook Lopes é muito bom. Para mim, a temporada retrasada dele, ele estava aqui no excelente. Ele estava aqui, brigou por DPOY. Essa temporada defensivamente dele foi muito boa, mas para mim temporada passada foi ainda melhor. E no ataque ele foi um pouquinho inconsistente. A bola de 3 dele, quando ele tá bem, ele mata 3, 4, 5. Quando tá mal, mata nenhuma direito. Então, pra mim, hoje o Brook Lopes é muito bom. O Dereck Lively é bom. Eu gosto do Dereck Lively. Um monstro reboteiro, principalmente em rebote ofensivo. Gosto da entrega que ele tem no ataque e na defesa. Muito sólido. Então, pra mim, eu acredito que ele tem capacidade de tomar a titularidade do Gafford. Pra mim, ele fez um fit muito bom com o Luka Doncic. Então, tem tudo para ser um fit ainda melhor. Pra mim, ele é bom. O Alex Len fica abaixo. Irrelevante no Kings. Pra mim, ele não merece nem contrato. Tá aí só pra preencher a folha salarial. Não vou me estender muito. Assim como o Jock Landale. Por mais que acredito que ele seja o reserva imediato do Şengün, para mim, entre ele saudável e Steven Adams cambaleando, para mim eu prefiro Steven Adams. Então, para mim, Jock Landale fica abaixo.
Esse daqui nem se fala. Irrelevante. Não vou nem me estender muito. O Walker Kessler é bom. Para mim teve um downgrade considerando sua temporada de calouro. Para mim, na temporada de calor ele brigou pelo calor do ano e pelo DPOY. E nessa temporada ele virou banco do John Collins. Para mim, eu acredito que ele vai voltar a ser titular. Para mim, o quinteto titular do Utah Jazz, o quinteto ideal do Utah Jazz tem que ter o Walker Kessler na titularidade. Para mim, ele é porque ele não espaça a quadra, por isso que ele foi jogado para o banco e também sofreu com problemas de lesão. Mas para mim ele é bom. E para mim ele tem que ser titular nesse Jazz. Aqui não tem nem o que falar. Atual MVP, 3 vezes MVP, campeão da NBA em 2023, sendo Finals MVP, tem tudo vai brigar forte pelo MVP mais uma vez. Então, para mim, não vou nem me alongar muito, Nikola Jokic Elite. Agora o DeAndre Jordan, não sei como ele ainda tem contrato na NBA ainda. O auge dele foi muito divertido de se assistir, ele junto do Chris Paul com o Blake Griffin. Mas hoje eu não sei como ele ainda tem contrato. Não sei porquê. É igual o Alex Len, pra mim tá só pra preencher a folha salarial do Denver. Pra mim, DeAndre Jordan fica abaixo nessa lista. Respeitem o vovô Horford, viu? O vovô Horford, mesmo perto dos 40 anos, é muito bom. O vovô Horford é muito bom. Passa muito bem a quadra ainda. É muito bom, ainda muito bom defensivamente. Agregando muito com a sua experiência crucial na campanha do título do Celtics temporada passada. Finalmente campeão, depois de tanto bater na trave, nas finais de conferência, depois de bater na trave em 2022 contra o Golden State. Temporada passada foi lá, fez o que tinha que fazer, contribuiu como tinha que contribuir. Para mim o Al Horford ainda é muito bom. O Chet Holmgren é excelente. Vem para uma temporada ainda mais forte, com o Oklahoma ainda mais forte. Para mim tem tudo para ser um All-Star. Temporada passada até brigou pelo calor do ano com o Embiid. Foi o que eu disse, até dezembro tinha discussão e para mim o Chet estava melhor. Mas depois do mês de janeiro o Embanyama simplesmente não tomou conhecimento de ninguém, deixou todo mundo para trás e falou: o calor do ano é meu. E para mim o Chet Holmgren também pode brigar pelo DPOY. Tem todas as ferramentas e tem tudo para isso. E ainda tem muito a evoluir, considerando que é o seu segundo ano na liga. Então para mim o Chet é excelente. O Jackson Hayes fica abaixo. Por mais que ele tenha tido um fit muito bom com o LeBron, para mim o Jackson Hayes é mediano para ruim. Só não coloco, só não tenho mais ressalvas porque não dá para esperar muito do Jackson Hayes. Para mim é aquele tipo de pivô que vai servir para pick and roll, vai só servir para bater pick and roll e pegar lobby, mas para mim ele ainda usa muito bem o atleticismo e a velocidade. Então para mim nessa lista fica abaixo. O Isaiah Hartenstein é muito bom. E o Knicks vai se arrepender demais por não ter mantido ele.
Porque o que ele fazia, ninguém no Knicks, nenhum pivô aí que tá no Knicks faz e vai fazer, que é o trabalho sujo no garrafão, além de ter um bom passe no post. E o Hartenstein no Thunder, eu vejo ele impactando bastante. Muitos analistas da ESPN estão cogitando que o Daigneault vai optar por uma escalação com o Chet Holmgren na 4 e ele na 5 de titular. Porque o que faltava no Thunder era a presença do garrafão. E o Hartenstein é a peça perfeita para suprir essa necessidade. E, e visto que ele tem um contrato novo e maior, acredito que ele vai querer mostrar serviço. E considerando que ele está num time que vai brigar pelo título, não vejo forma melhor do Hartenstein mostrar serviço. Então, para mim, ele ainda é muito bom. Cara, Rudy Gobert é difícil, cara. Defensivamente, ele é muito bom. Se bobear, até excelente. Mas no ataque, ele não é nada demais. Eu vou deixar ele no muito bom porque, para mim, os outros que estão abaixo dele não tem ninguém no nível dele. Ninguém tá no nível do Gobert. Ninguém conversa com o Gobert. Então, pra mim é muito bom. O Daniel Gafford. O Daniel Gafford é bom. Encaixou como uma luva nesse Dallas. Teve um fit muito bom com o Luka Doncic. Ele junto do PJ Washington mudaram o patamar da equipe. Foram um dos responsáveis pela alavancagem surreal que o Dallas teve na temporada regular, depois da trade deadline e depois do All-Star. E nos playoffs, simplesmente o Daniel Gafford foi muito bem. A série dele contra o Oklahoma e contra... Não, as séries dele contra os times do Oeste foi muito boa. Dos dois lados da quadra. Ele mostrou que pode ser muito útil em playoff. Primeiro playoff dele, ele teve um impacto absurdo. Então, pra mim, ele é bom. Drew Eubanks fica abaixo. No Phoenix ele era útil. Nesse Utah, acredito que ele não vai ser. Porque o Will Hardy deve optar por usar o John Collins de pivô e o Walker Kessler. Então, para mim, o Drew Eubanks não vai ter impacto nenhum, não vai ter muita minutagem e não vai ter nenhuma relevância. Então, para mim, nessa lista ele fica abaixo. Joel Embiid não tem jeito, vai brigar por MVP mais uma vez. Temporada passada, se não fosse a lesão, até ele se lesionar, ele era o MVP sem discussão. Era de sobras o MVP, tava nadando de braçadas para ganhar o MVP. Só que pelo fato da regra de que só pode brigar por MVP se cumprir um dos requisitos, que é jogar pelo menos 65 jogos, e o Embiid não cumpriu com esse requisito. Mas para mim essa é a maior palhaçada para critério de MVP. Mas para mim o Embiid não pode ser descartado nessa briga. Por mais poupado que eu acredito que ele vai ser, não dá para descartar. Para mim é o jogador que está mais pressionado por resultados, que agora não tem mais desculpas. Tem um treinador espetacular que é o Nick Nurse. Tem um elenco inacreditável de bom.
com a adição do Paul George ainda por cima, para tirar um pouco da carga ofensiva que o Embiid teve temporada passada, além do Tyrese Maxey se consolidando como uma estrela. Então, para mim, Joel Embiid briga na elite, mas não tem mais desculpas. É o jogador mais pressionado de longe, né, para essa próxima temporada. O Zach Edey ainda é muito cedo. Para mim, é o favorito a brigar pelo novato do ano, porque vai estar no Memphis cheio de holofotes, até porque todo mundo vai estar de volta saudável. Para mim, o Zach Edey vai ser aquele típico pivô que vai bater pick and roll e pegar lobby e vai jogar no post. E vai ser bem sucedido porque é muito alto. Para mim, só o Embanyama que pode contestá-lo no post. E se for para brigar no garrafão, acredito que o Zach Edey vai se sobressair muito contra muito pivô. Mas para mim ainda é cedo para avaliar o Zach Edey. Mas para mim ele é um dos favoritos a brigar pelo novato do ano. Olho no Zach Edey. O Jalen Duren é bom. Mas para mim não passa disso. Sofre muito com lesões. Mas considerando que ele é o único pivô decente do Pistons, ele é bom. Por mais que algumas vezes ele tenha demonstrado um pouquinho de preguiça para defender, ele ainda é bom e ainda tem muito para evoluir. O Clint Capela é bom reboteiro, bom defensor de aro, bom protetor de aro. Acredito que ele ainda vai ser trocado ainda para que o Atlanta dê mais espaço para o Onyeka Okongwu. Mas para mim o Capela ainda é bom. O Wendell Carter Jr. é bom. Tipo um pivô moderno que espaça a quadra. Só é um pouco soft na defesa. Não vejo ele se impondo muito bem contra outros pivôs. Para mim ele só rende espaçando a quadra. Ele para mim é a mesma situação do Miles Turner, é um big que esquece que é um big. A única diferença é que o Miles Turner espaça melhor a quadra e ataca melhor o aro. Então para mim o Wendell Carter é bom e não passa disso. O Brandon Clark é bom, só é difícil ele se manter saudável, mas quando saudável ele é muito útil, vindo do banco. Eu não acho que ele vai ser titular, porque pelo fato da altura do Zach Edey, contribui muito. Então, para mim, eu acho que o Taylor Jenkins vai deixar o Zach Edey de titular para ele pegar ritmo e entrosamento com o Jamoran e os outros companheiros. Mas para mim, o Brandon Clark ainda é bom e é útil. O Nicholas Claxton é muito bom. Já se consolidou como um dos melhores defensores da NBA. No ataque ele é um pouco limitado, mas ele compensa muito na defesa. E para mim, merecida renovação. Para mim é um candidato seríssimo a DPOY. Não dá para descartar o Claxton. Por mais que nesse Brooklyn esfacelado eu vejo o Claxton tendo bons números e tendo bom impacto, uma boa evolução. Então, para mim, o Claxton é muito bom. O Donovan Kling ainda é cedo para avaliar. E ele caiu num Portland que tem DeAndre Ayton e Robert Williams. Por mais que eu veja o Robert Williams sendo trocado, mas para mim, o Donovan Kling é muito cedo. Para mim, é o pivô mais sólido dessa classe.
mas para mim ele não briga pelo novato do ano justamente por isso. Vai ter muito os holofotes não vão estar muito em cima dele e o Portland não vai brigar por muita coisa. Então, para mim, ainda é cedo para avaliar o Donovan Clingan. Zach Collins é bom, não vejo nada demais nele. É um pivô que espaça quadra, ataca o aro, só não é tão bom pegando rebotes, mas no restante, no conjunto da obra ele é bom, mas não passa disso. O AD não tem jeito. Seja ele de pivô, seja ele de ala pivô. Elite demais. E temporada passada ele ficou mais saudável, esteve mais disponível. Por mais que no playoff ele sumiu um pouquinho, mas pra mim ainda é elite e vem para uma temporada ainda mais forte para brigar por DPOY. Para mim é candidato seríssimo a DPOY. Para mim Anthony Davis, elite. O André Drummond é bom. E nesse retorno dele a Filadélfia. E nesse e nesse peraí. E nesse retorno dele a Filadélfia, eu vejo ele tendo muito impacto e ainda mais e muita minutagem, visto que eu acredito que o Embiid vai ser poupado, muito poupado durante a temporada regular. Então, pra mim, o André Drummond é bom. Se ele tiver uma temporada de muito impacto, ele pode vir pra cá, muito bom. Mas, pra mim, ele é bom. O Thomas Bryant fica abaixo. Se esperava muito dele. Depois de uma temporada muito boa vindo do banco pro Lakers na temporada 20, há 2 temporadas. Foi pro Miami Heat, quer dizer, foi pro Denver Nuggets e não teve minutagem. Muitos acreditavam que ele ia ser o reserva ideal pro Nikola Jokic, acabou que ele nem minutagem teve. Mesma coisa no Miami Heat. O Eric Spoelstra não conseguiu dar tantos minutos para ele. Aliás, desculpa, aqui nessa lista fica abaixo. E pra mim, Thomas Bryant fica abaixo. E eu vejo ele perdendo ainda mais minutos, que o Miami Heat draftou o Kelly Oubre para ser o reserva da Adebayo. Então, pra mim, nessa lista fica abaixo. Thomas Bryant. O Bol Bol é bom. Por mais que ele tenha tido pouca minutagem temporada passada, nos minutos que teve contribuiu demais. Principalmente em jogos grandes que ele teve minutagem. Bol Bol aproveita muito bem a altura, tem bom passe, espaça muito bem a quadra, é muito bom na defesa. Então, pra mim, Bol Bol é bom. O Mobamba fica abaixo. Me decepcionei muito com o Mobamba. Esperava muito mais dele. Esperava eles passando ainda mais a quadra. E nesse Clippers eu vejo ele tendo um pouco mais de minutos, visto que o Zubat não espaça a quadra. Mas pra mim ele fica abaixo. Decepcionou demais. O Mobamba. O DeAndre Ayton é difícil.
Porque eu não acho que ele é muito bom, mas em compensação, os outros que estão aqui na categoria bom não conversam com ele, não estão no mesmo nível dele. Então não me resta escolha deixar ele no muito bom. Ué, cadê o DeAndre Ayton? Oxe, cadê o DeAndre Ayton? Cometi um erro aqui, rapaziada. Só um instantinho. Que consertei. Tá aqui, DeAndre Ayton, muito bom. E ele teve uma boa temporada em Portland, visto que ele não tem mais a pressão de jogar num contender. E teve muito mais a bola na mão. Teve um pouco mais de confiança para arremessar de meia distância, para espaçar a quadra. Então, para mim, DeAndre Ayton é muito bom, visto que os outros abaixo dele na categoria bom não estão no mesmo nível. O Jarrett Allen é muito bom. Um dos melhores defensores, protetores de aro da liga. Minutinho. Um dos melhores protetores de aro da liga. Temporada passada dele ele teve evolução no ataque, com relação a números, não em produção, mas teve evolução em números. Se lesionou no playoff, dificultou muito pro Cleveland na série contra o Celtics, sem o Jarrett Allen. Então, pra mim, ele é muito bom e pode vir pra uma temporada muito boa nessa próxima temporada. Steven Adams é bom. Steven Adams é bom. Mesmo sofrendo muito com lesões, eu confio muito mais nele do que no Jock Landale para a reserva do Sengun no Houston. Vejo ele tem um reboteiro nato, um dos melhores reboteiros da história. Bom protetor de aro, bom passe, e eu vejo ele sendo muito útil nesse sistema do Ime Udoka. Então, para mim, é bom o senhor Steven Adams. Bam Adebayo não tem jeito, elite. Brigou pelo DPOY temporada passada e vai brigar de novo essa temporada. Teve uma evolução ainda maior no ataque, visto que ele está espaçando mais a quadra. Ganhou confiança nessa bola de 3 e acredito que com um pouco mais de volume ele vai ser um dos melhores na posição. Pode brigar por coisas grandes o Miami Heat. Então, para mim, Bam Adebayo, elite. E para fechar, o Ivica Zubac. Não. Já foi o Zubac. Então, pra mim, já fechou aqui.
Certo, agora vamos lá elencar meu top 5 na Elite. E aqui tem 6 nomes, então significa que aqui vai descer um. E o escolhido para descer, na minha visão, e com muita dor no coração, que ele foi muito snobado temporada passada, mas considerando a ascensão do Wembanyama e o impacto que eu acredito que ele vai ter nessa próxima temporada com as adições que o Spurs teve, para mim o Wembanyama vai ficar e o Sabonis infelizmente vai descer. Sabonis infelizmente vai descer. Então, vamos lá. Quinto lugar. Bam Adebayo. Quarto lugar. Wembanyama. Terceiro lugar, Anthony Davis. Segundo lugar, Joel Embiid. E primeiro lugar, Nikola Jokic. Para mim, Nikola Jokic é o melhor pivô para a próxima temporada. Vai brigar pelo MVP de novo. E agora que o time teve um downgrade com a saída do KCP e teve até boas chegadas, o Russell Westbrook, Dario Saric, ambos por pedida do próprio Jokic. E teve o Darren Holmes no draft, só que ele se machucou e vai perder a temporada toda. Mas para mim, ainda assim, o Denver é candidato a título por conta do Nikola Jokic. A janela de título do Denver só existe porque o Jokic está aí. Então, para mim, Nikola Jokic é o melhor pivô para a próxima temporada. Então, assim eu fecho a categoria Elite. Eu fecho com Nikola Jokic em primeiro, Joel Embiid em segundo, Anthony Davis em terceiro, Victor Wembanyama em quarto e Bam Adebayo em quinto. Na categoria Excelente, Karl-Anthony Towns, Alperen Sengun, Kristaps Porzingis, Chet Holmgren e Domantas Sabonis. Na categoria Muito Bom, Jonas Valanciunas, Al Horford, Rudy Gobert, Nicholas Claxton, Isaiah Hartenstein, Brook Lopes, Naz Reid, DeAndre Ayton, Jarrett Allen e Miles Turner. Na categoria Bom, Robert Williams, Mark Williams, Moritz Wagner, Mitchell Robinson, Jakob Poeltl, Kelly Olynyk, Yusuf Nurkic, Derek Lively, Walker Kessler, Nikola Vucevic, Daniel Gafford, Onyeka Okongwu, Jalen Duren, Clint Capella, Brandon Clark, Zach Collins, Wendell Carter Jr., Andre Drummond, Bol Bol, Daniel Theis, Steven Adams e Ivica Zubac. Nessa lista fica abaixo Jalen Smith, Nick Richards, Mason Plumlee, Alex Len, Jock Landale, Luke Cornet, DeAndre Jordan, Jackson Reyes, Drew Eubanks, James Wiseman, Thomas Bryant e Mo Bamba. E para fechar a categoria Ainda é Muito Cedo, os novatos Kelly Oubre, Ives Smith, Zach Edey e Donovan Clingan. E assim eu fecho a tier list, rapaziada. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários para aumentar o engajamento aí. Quem no lugar de quem, em qual posição você deixaria alguns aqui. Vai comentando aí, põe aí nos comentários. No mais, eu agradeço o carinho e apoio de cada um de vocês. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço.